Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui estou eu mais uma vez, canal Servo de Deus, Lucas Almeida, para trazer uma palavra ao teu coração. Mas antes de começar o estudo, quero agradecer a você que é inscrito no canal, que tem acompanhado os vídeos. Deixe aí o seu like, continue deixando seus comentários, dando essa força, que Deus continue abençoando a tua vida poderosamente, que você compartilhe esta palavra para que ela venha edificar vidas. Foi o desejo do meu coração e sempre quando fiz este canal. Eu pedi ao Senhor que, como a palavra de Deus tem me ajudado, que eu também ajude alguém a ser edificado através desta palavra. Então que você possa aí compartilhar, que você possa aí deixar o seu like para que essa palavra venha alcançar mais vidas. Você também que está chegando agora, está vendo o vídeo pela primeira vez, quero te desejar um bem-vindo. Se você gostar do conteúdo que a gente compartilha aqui, que é a palavra de Deus, da forma simples que Deus tem me usado, que você possa aí se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações quando eu postar um vídeo novo. Aleluia! Louvado seja Deus, muito feliz de mais uma vez estar aqui trazendo uma palavra de Deus ao teu coração e que ela edifique a tua vida poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Canal Servo de Deus, eu coloco todo domingo pela manhã uma palavra para reflexão, uma palavra para edificação do nosso coração. No domingo passado não consegui, porque sábado fui em uma vigília e cheguei muito tarde dessa vigília, não acordei muito bem no outro dia, senti muita dor de cabeça. Já tinha até preparado esse estudo que vou trazer aqui hoje, mas não consegui fazer o vídeo, infelizmente, mas é tudo no querer e na vontade de Deus. Mas estou feliz porque nesse domingo estou aqui trazendo essa palavra ao teu coração. Aleluia! Se você puder, vai abrindo tua Bíblia lá em Lucas, aleluias, louvado seja Deus. Lucas capítulo 19, aqui vamos comentar sobre a história de Zaqueu. E aqui o tema é Zaqueu, um chamado de salvação. E no decorrer desse estudo você vai entender esta palavra, Zaqueu, um chamado de salvação. Aqui é o encontro, vamos comentar sobre o encontro de Zaqueu com Jesus. Um encontro que gera mudança de vida, um encontro que gera arrependimento e um encontro que traz salvação para Zaqueu e para a casa dele. Aleluia! Então, se você puder, acompanhe na tua Bíblia, Lucas capítulo 19, versículo 1, vamos ler até o versículo 10. Segue dizendo assim a palavra: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. E ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Verso 4. Então correu adiante da multidão, subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na tua casa. Verso 6. Zaqueu desceu depressa, o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que está perdido. Aleluia, louvado seja Deus. Então aqui Lucas retrata o encontro de Zaqueu com Jesus. Então começa dizendo que Jesus estava entrando na cidade de Jericó. Ele estava atravessando aquela cidade, ali morava um homem muito rico. Nos diz a palavra que Zaqueu era muito rico, porque ele era cobrador de impostos, com certeza era bem remunerado, mas além de ser bem remunerado, ele defraudava, ou seja, ele enganava, ele roubava, extorquia as pessoas, pegava a mais para poder usufruir, para poder ficar rico. Então, ele ouve falar de Jesus, ele ouve falar que Jesus estava passando e aqui eu quero começar dizendo, nesse encontro, o primeiro sentimento que é gerado na vida de Zaqueu é a curiosidade de saber quem é o Senhor Jesus, de saber quem era aquele Messias que ensinava, que pregava a palavra de Deus. Então, ele desperta curiosidade no seu coração e começa a tentar de alguma forma a conhecer, a saber mais quem era esse Jesus.
Porque nos diz aqui a palavra, no versículo 3, ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então, além dali de ter toda aquela multidão, nos diz a palavra que Zaqueu era muito baixinho, que ele não ia conseguir ali entrar naquela multidão para estar com Jesus. Mas aí nos diz a palavra que ele corre e sobe numa figueira brava, no versículo 4. E quando Jesus chega, ele olha e vê Zaqueu, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na tua casa. Aleluia. Então eu acho interessante, porque aqui é a casa, aqui Jesus se convida para estar na casa de Zaqueu. Zaqueu não chama Jesus para estar na casa dele. Jesus fala: desce depressa. Ou seja, em outras palavras, Jesus estava falando: vem logo, aproveita a oportunidade que eu estou te dando, porque hoje na tua casa vai chegar algo novo, porque hoje na tua casa vai chegar a salvação, hoje na tua casa vai chegar a libertação. Então, Jesus nos chama ao arrependimento, Jesus nos chama para mudar quem éramos. Então, o que quer dizer isso? Zaqueu primeiro deseja no coração conhecer Jesus, e quando nós desejamos no nosso coração conhecer Jesus, para deixar de viver uma vida que vivemos agradável à carne, aos desejos humanos, ao pecado. Porque, querido, quero te dizer aqui, querido, querida, porque Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, o que nos distancia do nosso Deus é o pecado. E aqui Zaqueu era defraudador, Zaqueu era ladrão, Zaqueu roubava, Zaqueu enganava. Então, ele vivia da forma que ele queria. Mas quando ele desperta no seu coração o desejo de conhecer o Senhor Jesus entra na vida dele e começa a transformar. O que quer dizer isso? Então, o homem que roubava não vai roubar mais. O homem que enganava não vai enganar mais. O homem que extorquia as pessoas, talvez pobres, com certeza, muitos pobres, não vai fazer isso mais. Então, o que quer dizer isso para a nossa vida hoje? Se eu bebia bebida alcoólica, não vou beber mais. Se eu fumava cigarro, drogas, não vou usar mais. Se eu mentia, não vou mentir mais. Então, se eu adulterava, não vou adulterar mais. Estou dando esses exemplos. Não importa o pecado, mas como eu disse, é o pecado que nos distancia de Deus. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, quando nós nos encontramos com Jesus e temos o desejo de mudança na nossa vida, isso que quer dizer ser cristão, isso que quer dizer seguir a Cristo, isso que quer dizer levantar a mão, aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, não é somente dizer: eu amo o Senhor Jesus, e viver uma vida que não agrade a Ele, viver uma vida de bebedice, viver uma vida de drogas, viver uma vida de roubo, uma vida que não é agradável a Deus. Então não adianta falar de boca. A palavra nos diz que a fé sem obras ela é morta. Então, aqui eu te dei o exemplo. Zaqueu, ele sobe numa figueira brava, a palavra nos diz, para se encontrar com Jesus. Então ele tem uma atitude. Então, se ele ficasse somente com aquela atitude no seu coração e não fizesse nada, ele não ia se encontrar com Jesus. O que quer dizer isso? Se nós não tivermos o desejo no nosso coração de se encontrar com Jesus, para ter uma mudança de vida, não vamos ter a oportunidade da graça, que é a salvação. Então não adianta somente falar: eu tenho o Senhor Jesus no coração, mas o que vai fazer a diferença é ter Ele de verdade na minha vida, vivendo a palavra, tendo desejo de seguir o ensinamento e conhecer mais do Senhor Jesus. Então aqui, Zaqueu, um chamado de salvação. Antes de acontecer a salvação, tem que ter arrependimento, tem que ter atitude da nossa parte de querer uma mudança de vida. Louvado seja Deus. Lá no Salmo 51, para quem conhece, também quem não conhece a história de Davi, no Salmo 51 ele estava em adultério, ele estava em pecado ali, mas ele falava para o Senhor em oração, se não me falha a memória, no versículo 16 do Salmo 51, fala para o Senhor que sacrifícios não resolveria a situação dele, mas o que resolveria era um coração quebrantado, contrito na presença de Deus. Então, o que vai resolver a situação de um pecador para se aproximar de Deus é se arrepender dos seus pecados. Não é bens materiais, não é falar de boca, mas é orar ao Senhor e falar: Senhor, eu quero deixar essa vida de pecado. Hoje eu não tenho sacrifício material, mas o sacrifício que eu tenho eu te dou, um coração arrependido, porque eu sei que o Senhor não vai desprezar. E assim o salmista orava e Deus perdoou ele dos seus pecados. Ele dizia assim: não retira de mim o teu Espírito Santo, não retira de mim a tua presença. E assim temos que ser nós, querido. Assim temos que ser nós na nossa vida
quando nós pecarmos, nós temos que atentar o nosso coração para o Senhor. Nós temos que colocar o nosso foco no Senhor. Talvez você pode dizer, eu não consigo largar esse pecado. Minha vida está toda arrebentada, eu estou todo errado. Querido, ainda que você não acredite, ainda que alguém da sua família não acredite, eu quero te dizer aqui que Deus está mandando alguém acredita em você. Jesus acredita na tua mudança de vida. Então que você possa se agarrar em Jesus, que você possa colocar o teu coração no Senhor Jesus, para que Ele possa mudar a tua vida. Então interessante nessa primeira parte é a atitude de Zaqueu, de se aproximar de Jesus. E através da aproximação chega arrependimento. Através da aproximação chega salvação na casa de Zaqueu. E isso pode acontecer hoje. Glorificado seja Deus, eu já agradeço a Deus porque isso aconteceu na minha vida e peço a Deus que se aconteceu na sua, que continue acontecendo, que você continue se encontrando com Jesus, que você continue buscando estar perto dele. Então, se ainda não aconteceu, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, como Jesus se apresentou a Zaqueu, eu quero te apresentar a Jesus hoje. Deixe que Ele entre na tua casa, deixe que Ele traga salvação, deixe que Ele traga convicção do que você tem que mudar para viver uma vida que é agradável a Deus. Aleluia, vamos seguir lendo no versículo 6, qual vai dizer assim: Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa, e com muita alegria todos que viram isso começaram a resmungar. Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. Então o versículo 6 está dizendo aqui que Zaqueu desceu depressa, ou seja, ele obedeceu o Senhor Jesus. Então se ele não tivesse subido na figueira, se ele não tivesse descido depressa, se ele não tivesse tido a atitude de receber o Senhor Jesus na sua casa, nada teria acontecido. E assim é na nossa vida hoje. E se nós não tivermos a atitude de pedir ao Senhor Jesus que tome controle da nossa vida, e se nós não obedecer o ensinamento que está na sua palavra, assim não vai gerar nada na nossa vida. Como disse a palavra, diz: a fé sem obras ela é morta. Então não adianta somente falar de boca. E o interessante é que quando Zaqueu começa a mudar de vida, começa a ouvir a palavra do Senhor Jesus e traz ele para sua casa, as pessoas começam a criticar no versículo 7. Todos que viram isso começaram a resmungar. Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador, ou seja, as pessoas que ali estavam conheciam a má fama de Zaqueu, conheciam que ele era um defraudador, conheciam que ele era um homem que enganava as pessoas, e diziam: como o Senhor Jesus agora está na casa desse pecador? Aleluia, porque o Senhor Jesus, ele olha para nós diferente do mundo, diferente da multidão, diferente talvez que alguém pode te olhar, um parente, um amigo, não sei, mas o Senhor Jesus, ele nos vê diferente. O que quer dizer isso? Então ali as pessoas criticavam por causa da má fama que Zaqueu tinha. Como disse, ainda que você não acredite que você pode mudar, um acredita, e esse alguém é Jesus. Então Jesus, ele nos vê, eu quero te dizer isso, porque Jesus viu Zaqueu naquela figueira brava. Ele é Deus, ele sabe todas as coisas, então ele já conhecia quem Zaqueu era, já conhecia a vida pecaminosa que ele tinha, já conhecia que ele enganava, ou seja, já conhecia todos os erros dele. E mesmo assim, o Senhor Jesus vê Zaqueu. Então, glória a Deus, eu quero que você glorifique por essa palavra, porque o glória não é para mim, o glória é para o Senhor. Então, Deus, ele me vê, Deus, ele te vê acima dos nossos pecados. Ainda que alguém diz assim: aquele lá não vai mudar, aquele lá não muda, aquele lá bebe, aquele usa droga, ele não consegue mudar, mas Jesus está te vendo, ele consegue mudar. Então depende de nós, para que essa mudança aconteça, que nós façamos algo, porque Zaqueu fez algo, que foi tentar se aproximar de Jesus, e houve esse encontro que gerou arrependimento, que gerou salvação, que gerou a conversão de Zaqueu. Então, que esta palavra hoje já tenha falado grandemente ao teu coração. Louvado seja Deus. No versículo 8, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Olha aqui, o que quero trazer nesse versículo 8, características de uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados. Louvado seja Deus. Então ele diz aqui ao Senhor Jesus: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens ao pobre, e se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Olha o grau que chegou Zaqueu. Aleluia, a lei do dízimo diz que o dízimo é 10%. E aqui Zaqueu, ele pega no seu coração e tem a atitude de falar assim: se eu roubei alguém,
eu vou devolver 4 vezes mais. Então tudo que ele pegou de alguém, ele ia devolver 4 vezes mais. Não estou dizendo que temos que fazer isso, mas eu estou dizendo que Zaqueu fez isso, porque aquilo ele sentiu necessário do coração dele, fazer algo para reparar o erro dele. Então isso é a reflexão que quero trazer aqui nesse versículo 8. Característica de uma pessoa que se arrepende. Qual é a primeira? Tentar reparar os seus erros diante da sociedade, mas principalmente diante daquele que vê tudo que nós fazemos, o nosso Deus. Então aqui Zaqueu tem a atitude de tentar reparar os seus erros diante de Deus, para consertar a sua vida. E assim é na minha, é na tua vida. Como eu disse, se bebia, não vai beber mais. Se usava droga, não vai usar mais. Se adulterava, querido, não vai adulterar mais. Porque o coração está na palavra de Deus. O coração está no ensinamento do Senhor Jesus. E despertou o desejo de mudança de vida. Então, aqui a primeira característica de alguém que se arrepende é reparar os seus erros. Então, quero dizer, nós podemos reparar os nossos erros, porque nós vamos continuar pecando, mas a diferença de uma pessoa que não está tentando, para que está nos caminhos do Senhor, é que a pessoa que está no mundo, ela está continuando vivendo uma vida de pecado contínua, sem dar atenção e crédito à palavra de Deus. Mas a pessoa que está dando crédito, ela está tentando viver uma vida agradável a Deus, e ainda que nós pequemos, nós podemos, a palavra nos diz que temos um advogado fiel e justo, o Senhor Jesus, para interceder por nós. Então a diferença é essa, é que nós que estamos tentando seguir esse caminho, estamos tentando viver uma vida mais agradável a Deus. Então se nós erramos nesse lugar hoje, que amanhã não voltemos a errar nessa determinada área da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9. Então Jesus disse, hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Aleluia. Então a salvação chega na casa de Zaqueu. Então diferente, eu quero dar o exemplo aqui, porque eu já falei de arrependimento no versículo 18, no capítulo 18 do mesmo evangelho de Lucas. Lá no versículo 18 a seguir, capítulo 18, versículo 18, vai nos dizer a história do jovem rico, que ele era muito rico, ele chega no Senhor Jesus. Vamos ler aqui, não é tão extenso. Versículo 18, certo líder judeu perguntou a Jesus, bom mestre, o que devo fazer para seguir a vida eterna? E Jesus responde a ele, você conhece os meus mandamentos no versículo 20, não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, honre seu pai e tua mãe. E aí no versículo 21 o homem responde, desde criança eu tenho obedecido todos esses mandamentos. E no versículo 22 Jesus, quando ouviu isso, disse, falta mais uma coisa para você, venda tudo que você tem e dê dinheiro aos pobres. E aí no versículo 23 diz assim, quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois ele era muito riquíssimo. Então aquele homem já seguiu os mandamentos, fazia tudo agradável ao Senhor, mas lhe faltava alguma coisa. Quando Jesus disse a ele assim, olha, venda tudo que você tem e dê aos pobres. Jesus não estava dizendo isso literalmente. Jesus estava falando, olha, tira o seu coração da riqueza e coloca o coração na minha palavra. Tira o seu coração daquilo que faz você colocar o coração do que não é do Senhor e coloca o coração do que é do Senhor. Então Jesus estava dizendo isso e assim é nas nossas vidas hoje. Então a palavra nos dá convicção que nós temos que se aproximar de Deus. O salmista dizia assim, bom para mim é se aproximar de Deus. Então o Espírito Santo vem nos convencer do pecado, da justiça, também do juízo. Então aqui, por que eu dei esse exemplo? Porque o homem ali, ele reconhecia, Jesus apresenta o erro dele, que era o coração que estava nas riquezas, e o coração ele estava fazendo coisas agradáveis a Deus, mas o coração dele não estava totalmente no Senhor. Então, aqui é diferentemente da história de Zaqueu, que era muito rico, mas mesmo assim, quis se aproximar de Jesus, mesmo assim, aceitou o Senhor Jesus. Então, o moço rico não tem atitudes de uma pessoa que se arrependeu. E Zaqueu já tem atitude, que é tentar reparar o seu erro. Então, nós temos que tentar reparar o nosso erro diante de Deus, para que Ele venha nos perdoar, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Versículo 10, para a gente encerrar. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Glória a Deus. Então, quero encerrar dizendo que Jesus olha para nós de uma forma que ninguém olha. Jesus, Ele olha para nós com um olhar de misericórdia, mas Ele é justo. Ele é justo quando nós temos a atitude, quando nós temos a convicção que nós temos que ter uma mudança de vida. E aqui Zaqueu teve essa convicção
dos seus pecados e disse: eu quero mudar de vida. E Jesus entrou na casa dele e realmente trouxe uma mudança de vida para ele. E quero dizer aqui que esta palavra venha falar ao teu coração e te dar a convicção, trazer à tua memória que nós podemos nos tornar melhores a cada dia quando nós se encontramos com Jesus. Para a gente encerrar, quero ler lá em 1 Timóteo, aleluia, capítulo 1, versículo 15 a seguir, que Paulo diz assim: o ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo coração é esse: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o pior. Louvado seja Deus. 1 Timóteo, grave isso, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Paulo estava dizendo aqui que o verdadeiro ensinamento que deve ser crido e aceito em todo o coração é esse: Cristo veio para salvar os pecadores, e ele se refere a ele como o pior dos pecadores. Então, como eu disse, ainda que você se sinta o pior pecador dessa terra, ainda que você não acredite, ainda que a sua família não acredite, tem um que acredita em você, é o Senhor Jesus. Então, mesmo que nós pequemos, é através de Jesus, através do Evangelho, através do desejo do nosso coração de se aproximar e ter uma mudança de vida, para viver uma vida que é agradável a Deus, para deixar uma vida que não era agradável a Deus, ainda que nós sejamos os maiores pecadores dessa terra. Aqui está a palavra para poder nos auxiliar. Então, Zaqueu teve um encontro com Jesus, mudou de vida, e assim eu e você podemos ter um encontro com Jesus e continuar tendo esse encontro na nossa caminhada até a salvação que chegou para Zaqueu, que a salvação chegue para a nossa vida. Então, nós vamos continuar pecando sim, mas vamos continuar nos arrependendo, vamos continuar tentando se aproximar de Deus cada vez mais, para que o nosso galardão esteja nas nossas mãos, para que nosso maior prêmio possa ser conquistado, que é a coroa da salvação. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, Paulo se refere a ele como o pior dos pecadores. O que quer dizer, Paulo, antes de se tornar Paulo, ele se chamava Saulo. Então era um homem que perseguia cristão. Você deve conhecer a história de Paulo. Se você não conhece, que você estude, porque você vai gostar muito. Então era um homem que perseguia a igreja, resumindo, um homem que prendia cristão. E aí tem um encontro com Jesus e muda de vida. E aí aquele homem que perseguia, aquele homem que batia, que matava os cristãos, agora é um homem que prega o Evangelho. Louvado seja Deus. Então nem mesmo Paulo sabia do que ia acontecer, mas Jesus sabia do ministério que ele ia entregar para Paulo. Então Paulo se refere ele como um pior dos pecadores, mas o pior dos pecadores se tornou um dos maiores apóstolos. O maior dos pecadores se tornou o homem que foi ganhador de almas, tinha tantos dons ministeriais por intermédio do Senhor. Então, os nossos pecados, eles nos afastam de Deus, mas a convicção que nós temos que pecar menos, nós temos que se distanciar cada vez do pecado e se aproximar de Deus, pode, como mudou a vida de Paulo, pode mudar a nossa vida, não só hoje, mas diariamente, continuamente. Então, Saulo se tornou Paulo, e eu e você podemos se tornar pessoas melhores a cada amanhecer. Assim como o sol nasce, nós também podemos renascer e nos tornar pessoas melhores a cada manhã. Louvado seja Deus. Então, esta foi a palavra, que ela possa ter dito algo no teu coração, edificado tua vida, no nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma breve oração juntos para encerrar esse vídeo? Feche seus olhos. Ó soberano Deus, poderoso Pai, aqui estou eu, meu Deus, mais uma vez, trazendo esta palavra. Desde já eu te agradeço, meu Deus, pela tua graça. Desde já eu te agradeço, meu Deus, pela tua misericórdia. Pai, obrigado porque hoje consegui trazer esse tema. E, Senhor, eu não tenho dúvidas que, como tem edificado minha vida, também vai edificar a vida desta pessoa que está vendo o vídeo. Meu Deus, que o Senhor venha cada vez mais nos convencer, meu Pai, do pecado, que o Senhor venha nos convencer da justiça, do juízo, que nós temos que se distanciar daquilo que nos afasta do Senhor e se aproximar do Senhor e tentar, meu Pai, viver uma vida agradável ao Senhor, uma vida que nós distanciemos-nos do pecado, uma vida que nós deixemos o que está nos afastando de Ti. Meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, edificar vidas através dessa palavra, abençoa esta pessoa, a família dela, no nome de Jesus. Senhor, nos dá a convicção que é necessário se aproximar de Ti, para que o Senhor se aproxime de nós, e que esta palavra, Senhor, possa gerar, meu Pai, salvação de almas, que esta palavra possa gerar arrependimento e confissão, meu Pai, diante da Tua presença. Assim eu oro e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Então esta foi a palavra que
possa ter dito algo grandemente ao teu coração. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Compartilhe essa palavra para que venha poder edificar mais vida no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que a tua felicidade brilhe como o sol do meio-dia. Fique na paz do Senhor Jesus. Obrigado.